Recentemente, o mundo ficou chocado com a prisão do P. Diddy, um magnata da música americano desde os anos 90 que lançou muita gente e é envolvido com muita gente famosa, como Beyoncé, Rihanna, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio e tantos outros. Mas o que está por trás disso tudo? Será que à luz da Bíblia tem algo de novo acontecendo? Por que está todo mundo tão chocado? Deveríamos estar chocados com tudo isso? Qual a leitura que fazemos disso como cristão? O que a Bíblia nos ensina e qual a relação disso tudo com o fim do mundo? E mais, como a gente pode se proteger diante de situações como essa, dessa influência que permeia o entretenimento de modo geral? Essa é a ideia da nossa conversa de hoje. Mas antes a gente precisa entender melhor quem é o P. Diddy, o que aconteceu, do que ele está sendo acusado, e o histórico vai longe. Desde os anos 90, tem coisas muito sombrias envolvendo esse cara. P. Diddy ou Puff Daddy são os nomes artísticos dele, lançou uma gravadora em 93 e estourou no mundo todo. E lançou muita gente famosa. Mas muita coisa sombria acompanhou esse cara, como por exemplo a suspeita do assassinato de 2 rappers entre 96 e 97. Suas festas muito badaladas são muito famosas em Hollywood, inclusive são citados em filmes como As Branquelas, que dizem ser uma sátira desse mundo do P. Diddy, lá com a Festa Branca. Ah, mas que decepção! Você me traiu, cara, você me enganou! Calma, eu sou agente federal e tava disfarçado. Escuta aqui, negão. Ninguém avisou que esta é uma festa branca? Hã? Alguém tira esse penetra daqui! Tem também a famosa cena do filme Madagascar, quando os animais chegam na ilha e tá tendo uma festa do Rei Julian, e eles dizem, parece uma festa do Puff Daddy. This is like a puppy party. Acontece que essas festas exclusivas e pra gente muito rica e famosa não eram tão inocentes assim. Mas o mais bizarro não são as white parties, as festas brancas, mas as freak-offs, que significa tipo surtar, enlouquecer. Seriam festas mais exclusivas, menores e que aconteciam as coisas mais decadentes possível, com pessoas sendo forçadas e tomando substâncias ali para suportar tempo ali naquela situação degradante e etc. E tudo isso sendo registrado, filmado, o que inclusive acredita-se que era ferramenta de chantagem depois dessas situações. E assim, pelo poder, pelo dinheiro, pela chantagem, ele conseguiu manipular, dominar muita gente e abusar de muitas pessoas. Então, suspeito de uso de drogas ilícitas, de agredir pessoas, de abusar de pessoas, de tirar a vida de outras pessoas, tudo isso nesse pacote faz o caso P. Diddy. Mas a casa do Diddy começou a cair quando a ex-mulher Cassie Ventura o denunciou por abuso emocional, agressão física, e vazou um vídeo dele agredindo esta mulher no corredor de um hotel. O poder e influência desse cara é tão grande que o caso da mulher dele foi encerrado, foi feito algum tipo de acordo. Mas isso deu coragem a uma outra mulher que alegou que foi forçada, né? Você tá me entendendo? Por ele e por outros caras, por dias, quando tinha 17 anos. Contra a vontade dela e sob o uso de entorpecentes. E daí outras pessoas tomaram coragem e começaram a denunciá-lo, dizendo que quando estavam na gravadora havia comportamentos inadequados e sofriam abusos. Acredita-se que até o Justin Bieber sofreu alguma agressão desse tipo e que isso está sugerido em clipes, em músicas, em falas do cantor. É o tipo de situação em que se ele cair, cai muita gente junto com ele. O Will Smith, por exemplo, aparentemente tem uma boa relação com ele, frequentava suas festas e tem um comportamento estranho associado a seu filho Jaden. E ele foi preso acusado de tráfico humano, de exploração sexual, abuso e coisas dessa natureza. Mas será que isso é tão chocante assim? Em Eclesiastes 1:9, Salomão nos ensina que o que foi é o que há de ser, e o que se fez se tornará a fazer. Não há, pois, nada novo debaixo do sol. Esse comportamento degradante e absurdo não é novo sobre a terra. Isso é fruto do pecado que afasta o homem de Deus. E o homem sem Deus é capaz de coisas inimagináveis. Se você ler a Bíblia com atenção, vai ver que o comportamento P. Diddy não é novidade nenhuma sobre a terra. Nós vemos, por exemplo, em Sodoma, antes de ser destruído por causa do orgulho, da soberba, do excesso de pecado, Deus enviou 2 anjos em forma humana para livrar a Ló e a sua família. E os homens da cidade se ajuntaram para tentar abusar daqueles anjos. Nós vemos o caso das cidades e das nações que habitavam na terra de Canaã antes do povo de Israel, que faziam coisas terríveis, como sacrificar os próprios filhos a Moloque queimados diante de deuses. Se você pensar na época do Novo Testamento, do Império Romano, e você pesquisar um pouquinho na história, você vai ver o tipo de festa e de imundície que acontecia naquela época
e que era, de certa forma, normal na sociedade. Então não tem nada de novo. Não tem como se surpreender com isso. Isso é fruto do pecado, da queda, do afastamento do homem de Deus. E o que a gente entende pela Bíblia é que quanto mais se aproxima o tempo do fim, pior ficará esse comportamento na sociedade. A humanidade já foi quase totalmente destruída uma vez por causa do excesso de devassidão nos dias de Noé. E só a família de Noé foi salva. E Jesus nos disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé, em que as pessoas iriam se casar, se dar em casamento, viver suas vidas, e de repente, quando as pessoas menos esperassem, viria o tempo do fim, assim como veio o dilúvio, de uma maneira repentina para aqueles que estavam longe de Deus. O tempo do fim tem uma sociedade tão depravada quanto a sociedade dos dias de Noé, que levou Deus a trazer aquele dilúvio. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, alerta sobre esses dias que vivemos agora. Olha só o que ele diz. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombando de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. O contexto que a gente vive hoje é muito parecido com o que o apóstolo Paulo escreveu nessa carta a Timóteo. Agora, preste atenção. Paulo falou isso há 2000 anos atrás. Já existia esse tipo de profanação, de absurdo naquela época. O que acontece ao longo do tempo é uma intensificação. Então não fique chocado quando você ouvir uma notícia dessas. Pessoas que aparentemente são religiosas, santas, puras, e são descobertas como profanas, corruptas, como sensuais, como cometendo coisas terríveis. Ou pessoas que estão aí na mídia, famosas, parecem bons moços, boas moças, e depois se descobre algo dessa natureza. Não é para se chocar com uma coisa dessas. A Bíblia já nos alertava sobre isso. Mas vamos àquilo que eu falei no começo do vídeo. O que fazer diante disso? A gente já fez uma leitura, de acordo com a Bíblia, do que está acontecendo nos dias de hoje. É fruto do pecado, se intensifica cada vez mais conforme nos aproximamos do tempo do fim. Mas o que eu faço para me proteger? Primeiro, eu preciso filtrar aquilo que eu estou consumindo. Esse cara é um magnata da música. E aqui eu não vou falar para você viver numa bolha, ir para um mosteiro aí no meio do mato, sem internet, não é nada disso. Mas você tem que ter bom senso, ter sobriedade. E perceber que tipo de influência você está absorvendo, que tipo de mídia você assiste, de série, de filme, que tipo de música você ouve, porque as pessoas que constroem essas coisas muitas vezes estão envolvidas em situações como essa. E o seu estilo de vida acaba sendo uma influência para aquilo que elas constroem, para aquilo que elas fazem. E o entretenimento é uma ferramenta muito poderosa na mão de Satanás para influenciar e aprisionar pessoas. Agora veja bem, eu não estou dizendo que o entretenimento é ruim. Eu estou dizendo que o entretenimento é uma arma poderosa nas mãos de Satanás. Mas se ele estiver nas mãos de pessoas certas, nas mãos da igreja, isso tem um outro efeito. Um exemplo disso é a série The Chosen, que tem alcançado milhares e milhares de pessoas com uma mensagem transformadora ali da vida de Jesus, ou filmes como A Forja, por exemplo, que está fazendo tanto sucesso nos cinemas. E o filme não tem que ser de crente para ser bom. Você só tem que filtrar aquilo que você ouve, que você assiste, que você coloca para os seus filhos, netos, sobrinhos assistirem. Então tenha bom senso. Não saia absorvendo e consumindo tudo que você vê pela frente. Essa é a primeira dica. Agora, a segunda coisa é, eu só consigo estabelecer um filtro daquilo que eu vejo, que eu absorvo, a partir de um relacionamento com Deus. Se você não conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, se você não tem o hábito de orar, de estar diante do Senhor, você vai ser facilmente seduzido, enganado e alcançado por essas influências negativas. Então leia a Bíblia. Separa uns minutinhos todos os dias, lê um capítulo, lê alguns versículos e vai deixando a palavra de Deus influenciar você e construir algo sólido no seu coração. No mundo a gente está exposto a essas coisas.
E se eu estou o tempo todo exposto a algo que não é bom, e sem nunca estar disposto à palavra de Deus, estar recebendo daquilo que é bom, então eu estou em sério perigo. Então como que eu me protejo? Como eu protejo a minha família? Leia a Bíblia, faça oração, cultive comunhão com Deus e filtre aquilo que você consome. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, deixe aqui um comentário e o que você acha de toda essa situação. Vai piorar? Será que ele vai ficar preso? Será que a igreja é omissa diante de tudo isso? Será que a gente podia estar mais influente no mercado da música ou do entretenimento ou não faria nenhuma diferença? Deixa aqui sua opinião nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.